Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Há mais de 20 anos em defesa da categoria, acompanhando o crescimento e atendendo a todas as demandas, ampliando os direitos sociais, como licença maternidade, adicional de periculosidade, valorização do trabalhador, entre outros. Aumentamos o patrimônio do sindicato e melhoramos o atendimento em geral, principalmente o jurídico. Estamos 100% presentes na base, junto à categoria, todos os dias, 24 horas por dia. Sindigru, Rua Santo Antônio 339, Centro de Guarulhos. Telefone 2409-0203. Administração Presidente Orison Melo. Ambiente confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico Doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941. Comerciário. Esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. A Tribuna Livre, aqui nos estúdios da cidade de Guarulhos, sempre falando dela. Uma cidade tão grande que tem tantos e tantos problemas, mas que também tem muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções. Soluções como a Guarulhos Web. Quer saber o que acontece aqui na nossa região? Clica lá, www.guarulhosweb.com.br. Aí, ó. É esse site aí, ó, tudo que acontece, imediatamente a equipe do Zanon, o Decinho Pompeu, o Danilo Sanches, toda a equipe está pronta para divulgar o que acontece aqui. Bom, falando em gente que procura soluções, o nosso convidado de hoje não é diferente. Ele que tem um trabalho árduo na Câmara Municipal como líder do governo ali no Legislativo. Samuel Vasconcelos, boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Olha, Samuel, como eu já disse aqui algumas vezes, é um dos vereadores com destaque nessa legislatura. Legislatura que muitas vezes é criticada até por mim mesmo, que não é das melhores, mas ele ainda consegue dar um certo trabalho. E eu coloquei a foto dele aqui e o pessoal gosta de participar e eu sempre acho bacana toda a população participar do nosso programa. E a grande pergunta, logo no começo aqui, foi feita pelo Paulo Cardi, que eu acho que a gente pode começar por ela, que eu acho que ela é muito emblemática. Na sua opinião, como é que o senhor vê o futuro do Partido dos Trabalhadores? Então, o Partido dos Trabalhadores é uma instituição muito forte e o futuro de uma instituição depende muito de como ela foi plantada. Então, as dificuldades que o partido passa hoje, que não é só o Partido dos Trabalhadores, há um descrédito geral na população concernente aos partidos políticos. O fato de o Partido dos Trabalhadores estar no governo, isso acrescenta a dificuldade, mas não tenho nenhuma dúvida de que o partido continuará forte e que o futuro será um futuro promissor, apesar das dificuldades que nós enfrentamos, mas a população há de reconhecer o muito que já foi feito. Vocês já comeram angu com mais caroço, é isso? Com certeza.
Bom, isso é porque ele é nordestino, não é por isso que eu falei do angu. O Neto Bobilo, ele faz a seguinte pergunta. O vereador acha que terá prévias dentro do PT, dentro do Partido dos Trabalhadores? Prévias é escolha, é uma disputa interna para escolher o candidato a prefeito. A pergunta é, será que vai ter prévias no PT? E se tiver, o senhor apoiaria quem dos 3 nomes? Alencar Santana, Moacir de Souza ou Eloy Pietá? Então, essa pergunta, Roberto Samuel, ela está ligada diretamente à pergunta anterior. O futuro do PT, falando da cidade de Guarulhos, passa muito pela razão de que nós temos vários candidatos potenciais, mas passa também pelo juízo que nós precisamos ter. O momento é um momento delicado, é um momento de mostrar para a população que juntos nós continuamos fortes, somos fortes e continuamos fortes. Então, eu particularmente trabalho com a perspectiva de que o PT não terá prévia. E até porque o Neto, ele apresenta 3 candidatos, pré-candidatos, o Eloy, o Moacir e o Alencar, mas o partido é tão dinâmico que eu não acredito que seja apenas os 3 nomes. Se o partido abrir para termos prévias, com certeza surgirão outros nomes, porque o partido tem capacidade e tem nomes para disputar a prefeitura. Então, o que o partido decidir é o que nós vamos seguir, mas não acredito que tenha prévias. Nomes com o mesmo peso desses 3? Nomes com os mesmos... tirando o Eloy Pietá, que já tem uma folha de serviços prestados a esta cidade, os 8 anos da gestão do Eloy Pietá nesta cidade mudou a cidade de Guarulhos. A cidade de Guarulhos é em muito hoje essa potência que é pelo que foi a gestão do ex-prefeito Eloy Pietá. Mas se nós considerarmos o potencial que tem o deputado Alencar Santana, o potencial que tem o vereador Moacir de Souza, nós temos dentro do partido também outros nomes com as mesmas condições de disputarem a Prefeitura de Guarulhos. Priscila Andrade, ela pergunta, o que o senhor acha sobre a educação municipal de Guarulhos, tendo em vista a sua profissão como professor e ter também um companheiro de partido à frente da pasta, né, que é o secretário Moacir. E se o mesmo acredita que Eloy Pietá o colocaria como secretário de Educação para tentar reverter esse quadro caótico? Primeiro, eu conheço a Priscila, né? Ela já trabalhou no Partido dos Trabalhadores, hoje está em outro partido. Primeiro que eu acho que eu deduzo que ela está se referindo à educação do Estado, né? Uma pessoa da cidade de Guarulhos que conhece a educação municipal não pode se atrever a dizer que a educação municipal está num caos. Então, eu entendo e quero acreditar desta forma que a Priscila Andrade está se referindo à educação estadual, que de fato está um caos. É tanto que os pais dos alunos que estão na rede pública estadual vivem correndo nas secretarias das escolas municipais, tentando pôr os filhos nas escolas municipais dentro das séries iniciais. Por quê? Se nós considerarmos o que foi feito na gestão do ex-prefeito Eloy Pietá e do atual prefeito Sebastião Almeida na área da educação, nós temos muito a comemorar. Se o Eloy ganhar, o senhor aceitaria ser secretário de Educação? É o final da pergunta. Não, cada coisa no seu tempo. Hoje, essa não é uma pergunta que eu responderia com tranquilidade, porque se a população me elege para ser vereador, eu tenho que discutir com a população os passos a serem dados após a eleição. Então, essa é uma decisão que eu só poderia responder, uma pergunta, após a eleição. Sendo reeleito, recebendo o convite, voltaria nas bases para não deixar a população que em mim votou frustrada. Por que o senhor votou a favor do regime jurídico único dos servidores municipais? Votei por entender e votaria de novo. O que define um parlamentar é a sua coragem de se posicionar. Muitas vezes a população entende, ou algumas pessoas entendem que o parlamentar, principalmente o que está no legislativo, ele fica em cima do muro. Não. Eu voto de acordo com a minha consciência e com aquilo que eu entendo ser melhor, não para uma minoria, mas para a maioria. Então, regime jurídico único, com certeza,
aqueles que são seletistas irão lamentar no futuro não termos aprovado. Tinha coisas a ser ajustadas? Claro que tinha, mas a Câmara é o fórum adequado para fazer as melhoras que o projeto precisaria. Essa pergunta foi feita pelo Luiz Carlos. E antes que eu esqueça, que da última vez ele ficou muito bravo comigo, que eu esqueci, que ele fez uma pergunta para o Eloy Petá. O argentino Alberto Valadares, ele que é muito ligado à segurança, ele conta uma história bem longa aqui, que ele nos conta que há 18 anos construíram, com recursos da comunidade, a primeira base comunitária de Guarulhos, ali no Bom Clima. Hoje a PM de Guarulhos está com a defasagem de efetivos e está correndo o risco de perder essa base. A falta de documentação e a defasagem de efetivo da PM seriam os grandes problemas para ela perder. E estão dizendo aí que pode ir para a GCM. Os consegues estão em plena campanha para aumentar o efetivo da PM. Como em outras situações, esperamos ter sucesso. Nada contra a GCM, muito pelo contrário. Mas o trabalho, segundo eles, de 18 anos foi com a PM. E nós do Consegue, segundo ele, achamos distante a Secretaria de Segurança de Guarulhos. Como o senhor avalia essa situação? Então, Roberto, eu fiquei sabendo, antes quero mandar um abraço para o argentino, um grande militante da área de segurança na cidade. Os Consegues hoje têm a força no município que tem, em muito por pessoas como o argentino, Lima e outros militantes desta área. Eu fiquei sabendo desse interesse da GCM em assumir aquele posto e já me comuniquei, postei no Face a minha posição, reafirmo aqui, argentino e os demais conseguem. Sou contra. Eu entendo que ali tem que permanecer a PM, até pela força do comércio que ali está e pela necessidade que nós temos em outras regiões do município, aonde a PM não tem chegado e que a GCM pode cumprir esse papel. Então, estarei ao lado do Consegue Bom Clima, defendendo que ali permaneça a Polícia Militar. Tá certo. Hoje conversamos com o Samuel Vasconcelos, eu quase que falei Roberto Samuel. Aliás, tem umas histórias interessantes, depois que o Samuel veio para a Câmara, umas 2 ou 3 vezes, inclusive vereadores, em vez de falar Samuel Vasconcelos, acaba falando Roberto, né? Mas é uma grande honra ser comparado a ele, espero que seja o mesmo. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos aqui com o vereador líder do governo na Câmara Municipal de Guarulhos. Rapidinho. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma
ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio! Uma tribuna hoje recebendo o líder do governo na Câmara Municipal, vereador Samuel Vasconcelos. Samuel, vamos voltar às perguntas. Tem muita pergunta aqui, muitas interessantes. Eu quero pergunta do advogado Leandro Balcone. Pergunta sobre a decisão do TCU, que é a rejeição das contas do governo municipal. Então, primeiro quero parabenizá-lo, viu, Roberto, pelo programa Tribuna Livre. É um programa que está, de fato, fazendo a diferença na cidade de Guarulhos. E responder ao doutor Leandro Balcone sobre o Tribunal de Contas. Primeiro que a rejeição das contas do governo, do Executivo, no Tribunal de Contas, não é um julgamento de que as contas estão inadequadas. Porque quem faz o julgamento das contas do prefeito é a Câmara Municipal. Então, muitas vezes, os técnicos, eles fazem uma interpretação diferenciada, principalmente na área da educação. Né? Alguns programas que são ligados à cultura, que são ligados ao esporte, que são desenvolvidos pela Secretaria de Educação, muitas vezes, aquele técnico do tribunal que está fazendo a análise, ele não considera adequado para ser gasto com os recursos da educação. E aí, apronta pela reprovação das contas. Mas é a Câmara que faz esse julgamento. Então, eu considero normal e espero que a Câmara faça o julgamento adequado. Carlos Roberto, não é o Carlos Roberto, é um outro Carlos Roberto, é um jovem aqui. Pergunta, eu gostaria de saber como funciona o projeto da GCM, a qual o vereador Samuel Vasconcelos é o idealizador. Gostaria de saber também qual a avaliação que esse vereador faz sobre a educação a nível municipal. A educação ele já acabou falando aqui. GCM. Então, esse projeto da GCM, quero aproveitar a audiência do seu programa para dizer que esse projeto está em tramitação. Nós vamos discutir, fazer uma discussão ampla com a cidade, com os servidores, com os GCMs, com os consegues, que hoje tem um trabalho importante na questão da segurança na cidade, discutir com o secretário de Segurança Pública do município, porque o que acontece? Desde 2014, há uma obrigatoriedade para que as cidades que têm a guarda municipal tenham o seu próprio estatuto. E aí, eu recebi um abaixo-assinado com quase 600 assinaturas de GCMs, isso não é pouca coisa, e aí iniciei uma discussão com os GCMs e apresentamos um projeto que cria o Estatuto da Guarda Municipal na cidade de Guarulhos. Por quê? A Guarda cresceu muito, desenvolveu muito, faz um bom trabalho na cidade, apesar que ainda precisa chegar mais na periferia da cidade. Faz um bom trabalho, mas é como uma bela casa, bonita num bairro, mas que não tem documento, porque não tem um estatuto próprio. Por isso apresentei o projeto que vai valorizar os GCMs e vai dar mais segurança àquele corpo de trabalhadores que tanto trabalham pela nossa cidade, garantindo a nossa segurança, não apenas patrimonial. O Tiago Pérez Sávio, ele faz uma série de questões aqui, vamos tentar resumir. Ele fala sobre o ano passado, que foi aprovado 6% de reajuste para o servidor, que foi, segundo ele, abaixo, que foi mesmo abaixo da inflação, no período que foi de 8,3%. E na mesma lei, que o reajuste de 2016 será a avaliação da inflação pelo DIEESE. Se o senhor acha que a administração vai cumprir o que foi aprovado no ano passado. E existe a possibilidade de parcelamento de salários, como é que está a situação? Ele está um pouco preocupado aqui. Então, desculpa, ele faz uma pergunta interessante,
Mas eu vou fazer depois sobre o número de cargos comissionados. Primeiro, a questão salarial, Samuel. Então, o ano passado, quando várias cidades do estado de São Paulo e do Brasil congelaram, não deram aumento para os servidores, havia uma expectativa no município de que o prefeito Sebastião Almeida daria um aumento em torno de 1 a 2%, porque o país, ou seja, o mundo está em crise, nós sabemos disso, uma crise sem precedente, que não é uma particularidade do Brasil, é uma crise grande. E o prefeito Almeida, num ato ousado, surpreendendo inclusive o sindicato e vários servidores, deu um aumento de 6%. Eu te confesso, Roberto, que eu ouvi vários servidores satisfeitos com o aumento de 6%. Ficou abaixo do esperado pela equipe econômica, sim, mas pelos servidores era o esperado, porque muita gente achava que nem teria o aumento de 6%. No mesmo projeto de lei, veio um compromisso do prefeito Almeida para que o aumento deste ano seja um aumento de acordo com o que já está apontado. Aí vem a pergunta, o governo vai cumprir? O governo tem cumprido com os servidores. Se há um governo nessa cidade que valoriza os servidores, foi o governo do prefeito Sebastião Almeida. Isso é dito pelos próprios servidores, pelo sindicato. O prefeito Almeida tem valorizado os servidores. Até mesmo a questão do regime jurídico único foi uma tentativa de valorização dos servidores. Não foi compreendido, e eu até entendo isso. Agora, o governo há de cumprir tudo que acertou com os servidores. E se não cumprir, nós estamos na Câmara para fazer as devidas cobranças. O Tiago também pergunta se é normal a Prefeitura ter 1.941 cargos comissionados, com salários que variam de 9, 7, 6, 5 mil reais, sem nenhuma exigência de ensino e devendo aluguéis e pagamentos a fornecedores. Primeiro que o maior número de cargos comissionados da Prefeitura estão na faixa salarial, que já é um salário bom, na faixa de R$ 2.100. É o maior número de cargos comissionados. E segundo, que pelo número de servidores que nós temos na cidade, passando de 20 mil servidores, nós estamos abaixo e muito abaixo da média nacional. Qual é a média nacional para cargos comissionados? Isso a nível federal, em nível estadual, a média é 11%. Em Guarulhos, podem conferir, em Guarulhos nós estamos numa média de um pouco mais de 7%. Então, tem comissionados? Tem. É a lei. Nós podemos até não concordar, mas a lei permite e o prefeito Almeida e a sua equipe estão com o número de comissionados abaixo do ideal na cidade de Guarulhos. O Gilberto Ramiro manda a seguinte pergunta. Boa noite, Roberto. Por favor, pergunte ao vereador sobre a verba para o carnaval. Foi a princípio que seria suspensa e posteriormente foi liberada. O que levou a isso? Você tem informação? Então, Roberto, primeiro que pela crise que nós estamos passando, repito, não é uma crise só da cidade de Guarulhos, o próprio governo do estado, o governador Alckmin, andou fazendo alguns cortes, nós sabemos disso, por conta da crise que existe, e havia uma certa resistência de alguns setores quanto à prefeitura gastar com o carnaval, porque nós sabemos que não há um consenso. Eu acho que a prefeitura tem que incentivar a cultura, tem que incentivar a alegria da população. Agora, isso pode ter trazido alguns desconfortos e ter tido esse atraso. Eu nem descarto a possibilidade de que houve, quem sabe, o pensamento de ver a possibilidade de não investir no carnaval deste ano. Mas é uma questão que já está resolvida. Bom, já estamos no final do programa aqui, nos 3 minutos finais. Agradecer muito ao vereador Samuel Vasconcelos. Eu pedi também que ele venha aqui outras vezes, né? Que ele foi muito sincero, respondeu todas as perguntas sem desviar do assunto, sendo sempre muito sincero. Bom, ano difícil estamos começando agora, Samuel. Como é que você avalia o poder legislativo nesse último ano aí? Então, eu espero que a Câmara continue produzindo, não é? Muita gente não conhece o trabalho da Câmara Municipal e muitas vezes fica falando no senso comum. A Câmara produz. Por exemplo, eu, enquanto estou vereador, em 3 anos de mandato, apresentei 51 projetos, mais de 400 requerimentos
E dos 51 projetos, 6 já são leis na cidade de Guarulhos. Inclusive um deles premiado a nível estadual. Então, espero que a Câmara continue trabalhando, que não se desvie o foco, porque quem ganha com isso é a cidade. Nós estamos no Legislativo. Virá agora uma eleição, vamos passar pela análise, eu acho que isso é muito bom, passar pela avaliação da população e que a população possa, de fato, conhecer o trabalho de cada vereador. Nós somos empregados da população. Então, hoje, não há por que a população não conhecer o trabalho do vereador. Tem o Facebook, tem o site, coloca lá o nome do cidadão e você vai saber o trabalho dele. Temos mais um minuto aqui. Nós acabamos, já perguntamos da primeira vez, mas a gente sempre bom dizer aonde o Samuel mora, que região que ele mais atua. Aliás, o Carlos Roberto ele fez a seguinte pergunta: por que o senhor não optou por trabalhar apenas em um bairro? Então, eu moro na região central, sempre morei, lecionei no estado em vários bairros da cidade, principalmente na região dos Pimentas. Hoje eu tenho projetos na região dos Pimentas, na região do Ponte Alta e na região central. Por que não optei por um bairro? Porque entendo que o vereador, ele não é um líder de uma associação, ele não é um líder do bairro. O vereador ele é eleito para legislar, e legislar por toda a cidade. Então eu não tenho prioridade por nenhum bairro. Trabalho muito pela região dos Pimentas, como trabalho também pela região de cá, porque entendo que o vereador tem que trabalhar por toda a cidade. O senhor é professor? Sou professor, assistente social e sou vereador. Certo. Muito obrigado. Olha, essas e outras entrevistas você encontra nas nossas redes sociais. Procure lá, Tribuna Livre, curta a nossa página e veja todos os nossos trabalhos através das redes, seja no YouTube, Twitter e no Instagram. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.